o estranho silêncio dos militares à entrega do nosso petróleo. Na campanha do petróleo, quando o petróleo era um sonho, militares marcharam ao lado de comunistas, conservadores, estudantes, movimentos sociais na campanha O Petróleo é Nosso. Na família do entreguista FHC, 2 generais linha de frente da campanha do petróleo. O pai de FHC, Leônidas Cardoso, e o tio, Felicíssimo Cardoso, conhecido como General do Petróleo. Chama o FHC de entreguista porque ele, em seu governo, tentou sem sucesso privatizar a Petrobras. Ouvi uma história dentro do BNDES, em suas inúmeras palestras. Essa, creio que foi no aniversário da Bacia de Campos, descoberta na década de 70 e desenvolvida na década de 80. Até então responsável pela maior parte da produção de petróleo no Brasil, hoje suplantada pelo pré-sal, geograficamente situada exatamente acima do pré-sal. General Ernesto Geisel, presidente do Brasil, baixou os chamados contratos de riscos, que vigorou por 14 anos, de 1975 a 1988. Essas mesmas multinacionais que hoje abocanham o nosso petróleo estiveram por aqui e quase nada investiram e também nada significante descobriram. Abre aspas. Nos 14 anos de vigência dos contratos de risco, de 75 a 88, foram celebrados 243 acordos com as 35 maiores e mais experientes empresas estrangeiras que tiveram à disposição mais de 80% das bacias sedimentares brasileiras. No período de 1977 a 1989, elas investiram 1,1 bilhão de dólares, do quais apenas 350 milhões de dólares no Brasil. O saldo destinou-se ao pagamento de equipamentos e mão de obra no exterior. No mesmo período, a Petrobras aplicou 26 bilhões de dólares, ou seja, quase 80 vezes mais. As multinacionais perfuraram apenas 205 poços contra 9.770 concluídos pela Petrobras. Afora uma pequena ocorrência de gás na bacia de Santos, de economicidade duvidosa, identificada pela Pecten, as companhias estrangeiras não descobriram nada. No mesmo período, a Petrobras mais que quadriplicou a produção brasileira de óleo e gás equivalente, elevando-a de 169 mil barris em 75 para 700 mil barris em 1989. Em razão do fracasso, os contratos foram proibidos pelos constituintes de 1988, quase que por unanimidade. Mas voltando à história que eu ouvi no BNDES sobre a Petrobras, com o anúncio dos contratos de risco, engenheiros, geólogos e geofísicos ficaram bastante preocupados com uma área que estaria incluída nos contratos. O general Ernesto Geisel, a convite, se reuniu com os profissionais de petróleo da Petrobras no Rio de Janeiro e ficou acordado que essa área ficaria de fora dos contratos de risco e de posse da Petrobras, que inclusive já havia investido muito dinheiro, desenvolvido vários estudos e pesquisas que comprovavam a existência de imensas jazidas de petróleo e gás. Essa área era a Bacia de Campos, que chegou a ser responsável por 80% da produção de petróleo.
Hoje, quem lidera a produção de petróleo no Brasil é o pré-sal, localizado exatamente abaixo da chamada Bacia de Campos. E hoje, o comparsa do tucano FHC, o também tucano Pedro Lalau Parente, indicado pelo golpista Michel Temer, entrega de mãos beijadas nosso petróleo. Chamo de Pedro Lalau porque esse senhor é réu desde 2001 em ação que versa sobre a venda criminosa de ativos, quando já dava rombo de 5 bilhões de reais na Petrobras. Pedro Lalau, entre outras maracutaias, vendeu sem licitação o campo de Carcará do Pré-sal ao preço de um refrigerante barril de petróleo. Vendeu a petroquímica de Suape por cerca de 5 dias de faturamento. Desculpe. Pedro Lalau tirou a Petrobras e está entregando aos gringos as áreas altamente estratégicas, lucrativas e empregatícias, como petroquímica, gás, fertilizante e biocombustíveis. E Pedro Lalau agora fecha acordo imoral e ilegal com os acionistas americanos, pelo qual a Petrobras vai pagar 10 bilhões de reais. Só os advogados desses acionistas americanos vão receber 1 bilhão de reais. E o Congresso Nacional aprova uma MP que teve a participação direta do presidente golpista Michel Temer, que dá 1 trilhão de reais às multinacionais de petróleo. A mais favorecida nessa MP é a Shell. Estranho que os militares que participaram da campanha do petróleo, que resultou na criação da Petrobras e do monopólio estatal do petróleo, isto quando o petróleo no Brasil era um sonho, e hoje que o petróleo no país é uma realidade, se calam diante de um governo corrupto e entreguista de nosso petróleo. Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2018. Eu sou Emanuel Cancela, técnico da Petrobras por 42 anos, advogado OAB RJ 75300, ex-presidente do Sindipet RJ, ex-diretor do DIEESE, ex-diretor e fundador das duas federações petroleiras, FUP e FNP. E também autor do livro A Outra Face, de Sérgio Moro. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.